pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí à última aula do nosso curso de maquiagem 2020. Foi um curso assim, tipo, um pouquinho aos trancos e barrancos, né, gente? Que parava, voltava, mas enfim, eu prometi pra vocês mais 2 aulas pra encerrar o curso, né? Uma já tá gravada, acredito que já tenha ido ao ar, e essa daqui para finalizar, gente. Afinal, eu não poderia terminar 2020 sem concluir esse curso para vocês. Quem assistiu todas as aulas sabe que eu tô encerrando esse curso por aqui. Eu teria muitos mais assuntos, muitas mais técnicas para poder passar para vocês, mas infelizmente muitas delas a gente não pode transmitir aqui no YouTube, né? Porque são coisas que a gente aprende com outros maquiadores e tal, e a gente também precisa prestigiar o trabalho deles. Mas prometi também fazer um curso particular com certificado, mas ainda assim online. Infelizmente não vai poder ser gratuito, gente, por conta do certificado, por conta dessas técnicas e por conta da plataforma que eu vou usar. Não consegui gravar ele ainda esse ano de 2020, mas se Deus quiser vou gravar ele em 2021 com muitas mais novidades, mais dicas e mais técnicas para vocês, tá? E vou informando para vocês aqui no canal. No entanto, gente, vocês têm bastante conteúdo aqui. Eu tô encerrando esse curso 2020, mas vocês têm muito conteúdo não só nesse curso de 2020, mas nos cursos anteriores que eu ministrei para vocês, tá? É só vocês irem estudando, pegando as técnicas e por que não desenvolver também a sua própria técnica. Uma coisa que eu tinha prometido pra vocês aqui no canal, eu já fiz uma make colorida aqui no canal, né? Eu tinha prometido fazer outra make colorida pra vocês. Eu sei que muita gente tem dificuldade na make colorida, que tem medo de fazer e tal, então eu resolvi nem pegar tão pesado hoje, tá? Eu vou usar azul, acho que vocês estão vendo aqui que eu tô meio que vestida de azul, e eu vou fazer uma make azul como se a minha cliente, vou fingir que eu mesma sou a minha cliente, entendeu? Que eu vou chegar lá e vou falar assim, olha, eu quero fazer uma maquiagem, eu sei fazer minha maquiagem básica do dia a dia, no entanto eu não gosto de exagero, porque a maioria, gente, dificilmente, em todos esses anos de trabalho, muito difícil eu pegar uma cliente que fala assim, vai, faz aquela coisa dark, glamurosa, forte, colorida. Muito difícil, porque geralmente as clientes que pedem pra ser maquiadas, elas não têm muita experiência no assunto, querem algo especial, mas também não querem perder a identidade delas, considerando o assunto que eu já falei pra vocês durante esse curso e durante os outros cursos a respeito de visagismo. Primeiro, a gente tem que respeitar as características da pessoa, né? Tonalidade de pele, coisa que combina, coisa que não combina com a tonalidade de pele dela, o que destaca, o que harmoniza. Eu falei isso pra vocês durante o curso, além de o estilo da pessoa, porque às vezes a pessoa é super discreta, você vai lá e faz um negócio que você achar bonito, deixa a pessoa toda tcharam, a pessoa vai pegar o espelho no final e vai fazer assim, ah, meu Deus. Se ela não tiver coragem de falar nada pra você na hora, ela vai chegar em casa e vai tirar toda a maquiagem. Então você tem que respeitar a personalidade da pessoa também, tá? Fazer nela aquilo que combina com a personalidade dela, tá? Então eu vou me maquiar aqui, gente, como se eu tivesse maquiado uma cliente que tivesse me pedido algo especial, com um pouquinho de cor, mas sem perder a identidade e sem deixar a cliente assustada, tá? E aí eu vou fazendo isso com vocês e no curso fechado eu mostro mais umas 2 técnicas pra vocês. Coisas que eu pulei aqui, que eu já fiz com vocês em outras aulas. Todo o cuidado com a pele. Eu apliquei tudo aqui no rosto, inclusive protetor solar. Faz um tempinho já que eu fiz isso, já faz umas 2 horas. Apliquei o creme para dos olhos e adiantei aqui a sobrancelha, porque nós tivemos uma aula aqui também só de sobrancelha. São os primeiros passos que eu costumo fazer na maquiagem de um cliente e na minha própria maquiagem também. Tem gente que prefere corrigir a sobrancelha depois, já falei sobre isso pra vocês, mas eu ainda prefiro fazer antes, pra eu ter, por exemplo, um metrônomo aqui, pra poder medir meu espaço, a sobrancelha, tudo que eu vou usar e retocar depois. Mas se você se sente à vontade fazendo depois, gente, fica à vontade, eu ensino as minhas técnicas, mas você tem que se adaptar à sua melhor técnica, tá? Aqui tá tudo certinho, no entanto, só pra garantir, como eu vou começar aqui pelo corretivo, eu vou aplicar mais um pouquinho de creme aqui na minha área dos olhos. Se você estiver maquiando uma cliente e ela já tiver com o rosto lavado, sim, você tem que fazer os cuidados de pele nela, que é, no mínimo, tonificar e hidratar a pele da cliente, tá? Então, na minha área dos olhos, eu uso um creme específico para a área dos olhos, eu tô usando o meu aqui Cicatricure,
que eu já tinha aplicado, eu só tô dando uma reforçadinha nele, tá? E assim, gente, como eu estou maquiando uma cliente, o que eu vou fazer? Independente da gente ter ou não uma preferência de base, eu uso baratinha, eu uso base cara, eu uso maquiagem, gente, eu gosto de maquiagem. Só que aqui a gente tá falando de maquiar cliente. Uma coisa que a gente não corre risco de errar, camuflagem. A gente nunca vai errar com camuflagem em cliente. Eu não vou sair aqui pegando tudo importado, tá? Eu vou pegar aquilo que eu usaria em uma cliente, seja nacional ou seja importado. Então eu peguei aqui 3 cores da camuflagem da Maquiê. Eu peguei a cor Vanilla, que é uma tonalidade mais clara que a minha pele. Eu peguei a cor Canelle, que é a cor da minha pele. E eu peguei a cor Pecan, que ela já é um pouquinho mais escura, ó, que serviria como um contorno. E eu vou usar esses 3 produtos, começando aqui com a cor Vanilla, tá? Lembrando que camuflagem, ela é sempre mais grossa, então ou a gente teria que esquentar ela ou diluir ela, tá? Como eu vou maquiar uma cliente, gente, a gente tem que ter noção dos acessórios que a gente vai usar, tá? Então, maquiar cliente não dispensa jamais o uso da plaquinha. Então você tem que ter a sua plaquinha se você quiser maquiar uma cliente. E aí eu vou pegar aqui um pouquinho da minha camuflagem Vanilla, ó. Um pouquinho, vou colocar aqui na minha plaquinha e eu vou diluir ela. Diluir vai me dar menos trabalho, principalmente se eu tiver com pressa. Uma coisa, gente, que eu vou bater bastante na tecla aqui com vocês é que, a não ser que a pessoa tenha muitas manchas e muitas falhas para serem corrigidas e que ela se incomode com isso, porque tem pessoas que não se incomodam, gente. Hoje em dia a gente tá numa fase assim que o bonito é o natural, não é defeito, é uma característica da pessoa, entendeu? Então se a pessoa tem sarda, se ela tem um pouquinho mais de espinha na pele e tal, não sei o que, se ela quiser cobrir, tudo bem. Agora, se ela pedir a tua opinião, a minha opinião de maquiadora sempre vai ser o mais natural possível. A não ser que eu esteja fazendo uma maquiagem transformativa, que eu já falei com vocês sobre isso aqui no curso, eu sempre vou sugerir que a maquiagem realce a beleza e não transforme em outra pessoa, entendeu? Então, por isso que eu diluí bem diluidinho aqui e vou usar o mínimo de produto possível. Com o meu pincel de corretivo, vou fazer aquela parte que eu já ensinei vocês, ó, de contornar. Aqui a sobrancelha tá bem líquida essa camuflagem, gente. Eu tô tirando até o excesso dela aqui embaixo e vou, ó, contornar aqui a minha sobrancelha com ela, bem de levinho. A mão sempre leve, pra tudo, sempre leve. Não chega tacando a mão na cliente, gente, ninguém gosta disso, tá? Então, quanto mais leve você fizer, mais precisão você vai ter e mais delicada vai ser a sua maquiagem. Sempre vai um pouquinho mais aqui pra fora, ó, pra garantir que você tá contornando direitinho, gente. Infelizmente eu não estou aí pra pegar na mão de vocês e dizer o quão leve você tem que deixar a sua mão. Mas pra vocês terem uma ideia, ó, quanto mais na pontinha vocês pegarem, mais leve vai ser, tá? E tipo, encosta o pincel na pessoa. Aí terminou de fazer isso, gente, eu ultimamente ando preferindo a esponjinha seca, tá? O máximo que eu faço é umedecer ela com a bruma fixadora e venho aqui, ó, dando as minhas batidinhas, certo? Batidinha. Se você for arrastar, gente, se você sentir que preciso arrastar só um pouquinho pra cá, ó, é uma arrastadinha assim, ó, assim, ó. Assim, sabe? E não pegar a esponja e ficar fazendo assim, ó, na pele da pessoa, entendeu? Então sempre com batidinhas e sempre muito delicadamente e muito levinho, tá? Muito levinho, até porque se você tiver que fazer alguma camuflagem, caso a pessoa tenha pedido, você não tira também o produto de baixo. Porque se eu tivesse aqui uma olheira mais amarronzada e no caso quisesse disfarçar aqui as olheiras, eu estaria cheio de corretivo salmão aqui, né? Aqui embaixo desse corretivo que eu tô aplicando. Então, se eu arrastasse, eu iria misturar o produto de baixo com o produto de cima. Então, sempre dando aqui batidinhas, tá? E vamos repetir o processo aqui do outro lado, ó. Tá bem líquido o meu produto. Deixou de ter cobertura? Não deixou, gente. Mas ele tá bem liquidozinho, que isso facilita muito a nossa forma de trabalhar. Então vamos lá. Fiz a aplicação agora nas batidinhas. E aqui tá feito, gente. Eu sempre começo pelos olhos, né? Como já falei pra vocês em outros vídeos, então é por isso que eu vou começar pelos olhos também nesse vídeo. E dessa vez vai ser a make completa, tá, gente? Eu vou fazer olhos e pele, só pra gente encerrar com chave de ouro. E se o vídeo ficar longo, eu divido ele em 2 partes. Vai ser a aula 20 divididas em 2 partes. Acho que é a aula 20, né? Pois bem, gente, qual a paleta que eu escolhi pra fazer a maquiagem que eu quero? Eu peguei 2 da Ruby Rose.
Ruby Rose, Sandra, pra fazer maquiagem profissional? Qual é o problema, gente? O nome disso é preconceito, tá? Se porventura a sua cliente que você tá maquiando, ela se incomodar com o fato de você usar a paleta da Ruby Rose, é uma coisa. Eu não vou discutir esse tipo de assunto com a cliente. Ah, minha cliente é preconceituosa, ela não gosta de usar produto barato, ela acha que a qualidade não é boa, tal. Aí, gente, não vale a pena você discutir com a cliente. Primeiro que você não vai mudar o pensamento dela. Segundo que você tem que respeitar o pensamento dela. E terceiro que você ainda vai perder a cliente. Então, se ela não se incomodar, não tem nada demais você usar Ruby Rose, tá? Eu separei aqui duas paletinhas. Essa daqui, que é a Red 4 deles, né? E separei essa daqui, que é a Party Girls, pra eu usar aqui nesse vídeo pra vocês. Eu vou começar com a Red 4, tá? Essa daqui. E, gente, quando você vai fazer uma maquiagem colorida, dá pra você ir direto na cor, que nem eu optei hoje por usar o azul. Eu poderia ir diretamente no azul? Poderia, mas lembrando que a gente não pode assustar a cliente. Lembra da proposta que eu falei pra vocês no começo. E o marrom, gente, ele vai ser sempre um ótimo parâmetro pra você ter como marcação, pra você delimitar onde você vai trabalhar. Lembrando que ele vai fazer aquela marcação do côncavo. Então eu vou pegar esse marrom aqui, ó, que ele é quente, só que eu vou dar um contraste com o azul. Lembra que eu falei pra vocês que o azul, no caso, ele vai destacar na minha tonalidade de pele, porque ele é uma cor oposta ao meu subtom? O meu subtom é amarelado e o azul é uma cor já fria. Então, ele é o contrário. Então, eu preciso de alguma coisa aqui pra harmonizar se eu não quiser assustar. Se eu quiser causar impacto, eu já taco o azulzão aqui, como eu já fiz em outras makes que vocês podem conferir aqui nos meus tutoriais, tá? Mas quando a gente quer harmonizar um pouquinho esse azul aí com a pele, eu vou usar um pouquinho do marronzinho. Onde eu vou usar esse marrom? Lembra do pontinho que eu falei pra vocês? Ó, eu vou usar ele no meu côncavo. Eu vou fazer um pinguinho aqui no meio, tá? E, teoricamente, que é o que eu acho que fica mais bonito, um aqui, ó, que é onde terminaria o meu côncavo e é onde terminaria também o meu contorno do nariz. Essa parte aqui, ó, geralmente eu nem vou mexer muito, porque quando a gente for fazer o contorno, ó, essa parte aqui, elas já vão se unir e isso faz uma mega diferença na maquiagem, gente. Eu comecei pegando um pouquinho aqui de produto só pra gente poder fazer essa marcação. Então essa marcação começa aqui, mas ela pode ir subindo aqui, ó, tranquilamente, ó, lá pra cima, em direção ao ponto alto da sobrancelha, deixando aqui um pouquinho mais pra baixo. Primeiro a gente faz aqui essa ligação, tá, ó, essa ligaçãozinha esfumando, ó. A ideia é fazer esse arredondadinho aqui, bem em volta do côncavo e bem em cima do osso. Pra cá eu nem coloco produto, eu só arrasto assim, ó minha mão, gente, assim, ó. Tô fazendo assim, ó. Nessa parte aqui, onde eu só quero me delimitar, ó. Não tô fazendo nada. Aqui eu ainda até que coloco um pouquinho mais de firmeza na mão. Agora aqui, ó, eu só dou uma varridinha, porque isso aqui é só a minha delimitação aonde eu vou trabalhar ali no contorno. Então eu vou colocar aqui um pouquinho mais de marrom pra marcar esse côncavo. Ó, pode ver que quando eu pego o produto, eu sempre venho pra cá, tá? Pra cá. Aí quando eu já vejo que já tá aqui, ó, bem marcadinho e tal, que tem pouco produto no pincel, aí eu venho, ó, arrastando pra cá, tá vendo? E aí esse mesmo resto de produto que tem aqui no pincel, eu venho aqui nas bordinhas, ó, da onde eu já marquei o meu côncavo e vou, ó, fazer aquele esfuminho. Eu deitei um pouquinho o pincel, não sei se vocês repararam, ó, tá vendo? Deitei aqui o pincel e tô fazendo aqui o esfumadinho lá pra cima, tá? Então eu já tenho uma delimitação pra trabalhar e já tenho um pouquinho de marrom aqui pra dar uma harmonizada. Vamos fazer aqui a mesma coisa do outro lado. Não esqueçam sempre de dar aquela batidinha antes de aplicar a sombra, caso o corretivo tenha acumulado na pálpebra. E vamos lá pro outro lado, fazer a mesma coisa. Prontinho, já temos aqui uma harmonização e um fundinho aqui que vai dar um parâmetro pra gente. Tá, vou deixar uma dica pra vocês, gente. Quando vocês forem trabalhar com cor, com uma corzinha assim um pouquinho mais coloridinha, eu sugiro que vocês trabalhem sempre com um pincel pequeno.
porque o colorido é sempre mais difícil de vocês trabalharem do que o marrom. O marrom, se porventura eu errar aqui, eu tava usando esse pincelzinho aqui que nem é tão grande, mas é maior que esse outro que eu peguei, é do Kit Universal da Macrylan, tá, gente? Mas assim, como é marrom, se eu errei, eu posso esfumar, porque como ele tá próximo à cor da minha pele, vai ser mais fácil de consertar. Agora, se eu errar aqui no azul, gente, aí o negócio vai ficar um pouquinho mais complicado, entendeu? Então eu vou usar esse azul aqui, ó, dessa paleta, esse azul. E, gente, ó como eu tô pegando. Vocês estão vendo? Eu não tô pegando um monte de produto. E mesmo assim, olha a quantidade que tem aqui no meu pincel. Então tomem cuidado com isso, tá? Vou até tirar aqui o excesso, um pouquinho do excesso aqui na minha mão, tá? E aí, com esse azul, eu vou começar a marcar aqui, ó, o mesmo lugar onde eu marquei o côncavo, só que um pouquinho mais pra baixo, tá? Na verdade, pode ser até em cima, ó. Primeiro eu tô depositando aqui, ó, o excesso. E aí, como o pincel é pequenininho, ó, sempre suja a pálpebra, mas não suja do côncavo pra cima, tá, gente? Então, ó, tá vendo que meu pincel tá deitado, ó? Eu tô puxando ele pra cá, sempre tomando cuidado pra não subir muito com ele. Então eu tô procurando marcar meu côncavo, essa parte daqui de baixo não me interessa, porque se precisar eu limpo. Mas o que vai me interessar aqui no caso é o côncavo, e eu não quero marcar, e eu não quero subir muito com ele. Então suje pra baixo, mas não suje pra cima, tá? Ó, tá vendo? Como se fosse um pincelzinho de pintar mesmo um quadro, eu tô segurando ele até como se fosse uma caneta, ó, tá vendo? Aí eu tô fazendo essa marcaçãozinha com o azul que eu quero. E aí você vai com ela, gente, até onde você quiser. Você pode vir até aqui o final, como você pode fazer só até a metade do olho. Eu gosto de fazer até a metade do olho, que eu acho que fica mais delicado, além de abrir um pouco mais o olhar, tá? Aí eu vou fazer a mesma coisa do outro lado antes de esfumar, porque eu vou usar esse mesmo pincel aqui pra esfumar junto com o marrom, então eu não quero sujar ele de marrom primeiro. Então vou fazer aqui do outro lado a mesma coisa, ó. Principalmente se vocês estiverem usando essa paleta da Ruby Rose, gente, vocês tomem muito cuidado. Porque eu peguei um nada de produto e essa paleta é mega ultra pigmentada. Então sempre vá aos pouquinhos, tá? A pressa é inimiga da perfeição e a quantidade também, tá? Outra coisa, caiu no olho da cliente, limpa na hora. Porque tem sombra que ela mancha, gente. E você não pode simplesmente pegar o lencinho, ou que você estiver usando, e ficar assim na pele da cliente. Então quando você vai limpar alguma coisa no rosto da cliente, vem assim, ó, de levinho, com carinho. E se você não limpar na hora, e essa sombra, por exemplo, impregnar no olho da cliente, aí você vai ter que esfregar, e não vai ser bom pra você que isso aconteça, tá? Então, vai limpando ali na hora. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Já tenho aqui a minha marcação do azul. Vou tirar o excesso aqui. Tô tirando na minha mão, gente, mas se você tiver um... Eu tô tirando aqui na minha mão, gente, mas se você tiver aquele negocinho de limpar pincel ali, aquela espuminha, sabe? Você faz isso na espuminha. Só tô tirando aqui o excesso, porque agora eu vou voltar ali no meu marrom, nesse marrom aqui que eu usei no meu côncavo, com esse mesmo pincel. Vou pegar mais um pouquinho, bem pouquinho, ó. Bem pouquinho, gente, ó. Quase que não dá pra ver esse marrom aqui. Aí na bordinha lá do azul, ó, só que dessa vez com a mão bem mais leve, eu vou esfumar a bordinha do azul com esse marrom aqui, ó. Esfumar. E cuidado pra você não subir com ele. Aqui você tá esfumando só a bordinha e não subindo com o azul, tá? Por isso que o pincel pequenininho é importante nessas horas. Ó, tá vendo? Ó, como eu esfumei aqui a bordinha sem sumir com o marrom e também sem sumir com o azul, nada te impede, se porventura você tiver invadido demais o espaço azul, ó, que nem eu fiz aqui no cantinho, você voltar com o azul e dar aqui mais uma preenchidinha com ele aqui no cantinho externo, tá? Nada te impede de fazer isso. Mas você tem que fazer com muito cuidado pra não estragar o que você já fez antes, ó. Eu tô sempre aqui na parte de baixo do olho, nunca subo, é de baixo pra cima que a gente arruma. Aí volto lá no marronzinho, tiro o excesso lá do azul que eu acabei de usar, volto lá no marronzinho, ó, e termino de fazer o que eu tava fazendo. Aqui, gente, eu consigo ter uma harmonização, que é aquilo que eu falei pra vocês. Dava pra fazer isso só com azul? Dava, mas ia ficar um azul bem pá, entendeu? Quando você coloca um marronzinho aqui, ó, você já cria uma harmonização desse azul com a tonalidade da sua pele. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, tá? Ó, gente, aí o esfumadinho feito com sucesso,
Aí você tem que decidir, deixa eu só arrumar aqui esse cantinho que eu falei pra vocês. Você tem que decidir se o olho todo da cliente vai ser azul escuro ou se você vai mesclar com outra cor. No caso, eu vou fazer essa mesclagem pra vocês poderem ver quando a gente trabalha com mais de um tom, tá? Mas eu poderia simplesmente preencher tudo isso aqui de azul, se eu quisesse, mas eu vou trabalhar com essa mesclagem. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou preencher, ó, esse Vzinho, esse cantinho aqui de fora, ó, tá vendo? Esse cantinho aqui, ó, só a parte de dentro, tá? Não vai mexer na bordinha que a gente já esfumou lá. Preenchi aqui todo o cantinho, quase na metade do olho. E agora o que que eu vou fazer? Primeiro, limpar aqui. Lembrando que a gente não pode deixar a pele da cliente suja pra depois não ter que esfregar, tá? Limpar aqui onde tá sujo, principalmente de colorido, uma cor muito forte. Depois eu vou pegar um pincel de sombra, ó, nem muito grande, nem muito pequeno, considerando que a gente vai preencher toda a pálpebra aqui, tá? Mas que ele também não seja muito grande, pra gente também não invadir espaço que a gente não deve invadir. No caso, gente, eu vou aqui preencher a pálpebra, mas eu vou usar o glitter também. Então essa corzinha que eu vou usar na pálpebra, ela vai ser mais um fundo do que uma cor que vai aparecer. Então, essa corzinha aqui, ela nem chega a ser um azul, ela é mais um verde, tá? Mas não tem problema, porque eu vou aplicar o azul por cima e ela quase não vai aparecer. Então, com esse verdinho, ó, eu vou começar a preencher, ó, aqui a parte onde eu não preenchi antes. Primeiro aqui no comecinho, onde não tem sombra nenhuma, tá vendo, ó? Respeitando o meu côncavo. Aqui eu respeito o meu côncavo, deixa eu dar batidinha pra tirar o excesso, ó. Tirando o excesso aqui, tirando o excesso aqui na minha mão ou naquela sua espuminha e esfumando aqui a bordinha, principalmente se você não for fazer cut crease, pra não ficar marcação aqui, ó, com um pincel tipo sem resto de produto, tá vendo, ó? Ó, bem de pertinho pra vocês. Depois que eu já apliquei aqui, já esfumei aqui, aí eu nem preciso pegar mais produto, gente. Aí eu vou dar batidinhas aqui, ó, na mescla, na onde eu estou trabalhando com uma outra cor, ó, pra gente meio que fundir essas duas cores. A ideia é não dar pra perceber exatamente onde começa e onde termina uma cor. E aonde que eu tô fazendo isso? Gente, eu tô fazendo isso sem pegar mais produto e tomando cuidado pra não arrastar esse azul aqui esse azul escuro aqui de fora lá pra onde eu apliquei o clarinho, tá? Então eu tenho que trabalhar mais nessa divisão mesmo. Eu vou pegar um pouquinho mais de cor, porque eu quero sumir só um pouquinho com esse azul que tá aqui, ó. Que ele tá aqui de intruso, eu só quero ele nas bordinhas mesmo, ó. E aí eu vou continuar trabalhando aqui. Precisou, gente? Volta com azul, entendeu? Pra ele não sumir, pra ele não desaparecer. Ali no cantinho externo, e aí a gente vai numa cor e volta noutra. Vai numa cor e volta noutra, ó, tá vendo? Coloquei um pouquinho mais de azul e voltei aqui com o meu pincel pra dar aqui a minha batidinha, tá vendo, ó? Ó, eu tenho que fundir essas duas cores. É um pouquinho trabalhoso, gente? É sim, é um pouquinho trabalhoso. Mas se você fizer com paciência, do jeito que eu tô falando pra vocês, dando essa batidinha, ó, não vai dar pra ver essa fusão e a maquiagem vai ficar muito mais bonita. Ah, eu acho que eu invadi demais ali. Volta com o azul, ó, e reforça ele aqui, sem problema nenhum, tá vendo, ó? Reforça o azul aqui no cantinho e vem aqui com outro pincelzinho fazendo a fusão, até ficar perfeito. Tem que ficar perfeito, gente, olha lá, ó, tá vendo, ó? Quanto mais a gente vai numa cor e volta noutra, pode ver que nenhuma vez eu vim pra cá. Eu tô trabalhando sempre do meio pra cá, tá? Quando a gente faz isso aqui, ó, vai e volta, vai e volta, vai e volta, a gente consegue fundir as duas cores melhor, tá? Aqui, ó. Ó, e aí no final a gente tem a fusão das duas cores, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado agora. Olha, gente, uma coisa que eu queria que vocês reparassem é que o marrom quase não aparece, vocês estão vendo? Na hora que eu usei ele aqui pra esfumar a bordinha do azul, ó, eles meio que se misturaram e ele quase não aparece. No entanto, ele não aparece a olho nu, mas ele trouxe aquela harmonização que eu tanto queria, sem deixar assim, tipo, tudo muito azul, tá certo? Então esse degradê que eu ensinei vocês a fazerem, fica lindo. Vocês poderiam permanecer, vocês poderiam deixar ele assim do jeito que tá? Porque essa cor tá linda. Mas digamos que quando a gente vai fazer uma make, principalmente uma make pra festa, em uma cliente,
O uso do glitter, gente, é quase que obrigatório, porque o glitter chama atenção e faz a diferença, certo? Então eu falei pra vocês que eu ia usar um glitter aí por cima e eu vou aplicar ele. Dificilmente eu pego um pincel grande pra fazer isso, tá? A não ser que eu queira realmente o glitter mais espalhadinho. Vou mostrar aqui pra vocês. Aí o glitter que eu vou usar vai ser já dessa paletinha aqui, tá? Que aqui tem um azulzinho do jeito que eu quero, ó. Esse azul aqui, ó, que é um azul... Esses dois azuis, na verdade, né? Esse aqui é um pouco mais forte e esse aqui é um pouquinho mais clarinho, só que ele tem menos brilho. Mas eu vou misturar os dois pra gente ter um pouquinho de cada. Então esse aqui, que é um pouquinho mais claro, eu vou usar ele aplicando... Eu vou começar aplicando ele no canto interno do olho. Gente, sinceramente, se vocês tiverem habilidade pra fazer isso com os dedos, até boa coisa é, tá? Boa coisa é porque o dedo, você prensando o glitter assim com o dedo, principalmente se você tá usando um glitter que não precisa da colinha, tá? Mas aí no caso é só aplicar a colinha aqui sem problema nenhum, ele fixa melhor, o dedo ele fixa melhor o glitter na pele do que o pincel. Mas se você não tiver essa habilidade, tenha um pouquinho de paciência, ó, e vai aplicando o glitter primeiro nos lugares onde você quer aplicar, ó. Ó, aqui é onde tá o meu osso, tá? Eu tô vindo com o glitter até aqui e tô aplicando ele de uma forma assim, um pouco mais espaçada. Primeiro aquela cor mais clarinha, ó, até a metade do olho. E no final, depois que eu apliquei, aí eu posso inclusive vir com o meu dedinho aqui, como eu falei, a não ser que eu esteja usando um glitter com a colinha, que aí a colinha já vai fazer o trabalho do meu dedo, não tem problema. E aí eu posso ir dando mais uma prensadinha com o dedo, tá? Agora eu vou vir aqui no azul mais escuro. E aí esse azul mais escuro eu vou aplicar do meio até aonde mais eu quero ir. Que não vai ser até aqui, tá? Porque eu não quero sumir com esse azul que eu apliquei aqui no cantinho. Tive tanto trabalho pra colocar ele ali, agora eu vou esconder ele com glitter. Então é só um pouquinho depois do meio. Vou deixar aquele cantinho lá, ó, livre, com o meu azulzinho ali aparecendo, meu azul escuro. E vou dar aquela prensadinha final, ó. Com o dedo é sempre melhor, gente. Com o dedo. Quando chega na parte onde a gente não quer mais glitter, gente, ó, aí você começa meio que dar uma, como fala? Uma espaçada, porque o glitter não é esfumado, não é esfumável. Então, o bom é você dar tipo uma espaçada na aplicação pra poder dar a impressão dele ser esfumado, entendeu? Olha lá, ó. Olha como fica lindo, 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 lindo. Faz toda a diferença, gente. Toda a diferença, ó. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. E no final aqui, ó, mais espaçadinho. Olha que lindo que ficou isso aqui, gente. Sinceramente, na minha opinião, eu iria sugerir para a cliente, se eu estivesse fazendo a maquiagem dela nesse momento, que ela não colocasse o delineador. Porque o delineador, ele vai tampar aqui metade do que eu já fiz aqui, e como eu coloquei um pouco mais de cor, o delineador vai deixar a maquiagem mais dramática. Lembrando que ela tá ali ainda, tipo, eu quero um colorido, mas eu não quero assustar. Então, eu iria só para os cílios postiços. Mas antes de ir para os cílios postiços, vamos aqui para a parte de baixo dos olhos, tá? O que que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar um lápis um pouquinho mais nude. Esse que eu peguei não é tão nude, porque eu tô com uns lápis metalizados aqui, tá? Ele já é meio que indo pro marrom. Mas na linha d'água eu aplicaria uma cor assim um pouquinho mais nude. Na parte de fora eu manteria o marrom aqui na parte de fora da linha d'água, ó, tá vendo, ó? Bem aqui. Pode ver que eu não vim aqui do comecinho, tá, gente? Eu deixei aqui um espacinho e esse marrom vai vir aqui, ó, até quase o final. Mas eu não vou até o final com ele, tá? Essa parte de baixo, gente, faz muita diferença para o acabamento da maquiagem. Então prestem atenção nisso, tá? Eu vou usar o branquinho mesmo, ó, aqui nessa parte onde eu falei pra vocês, da lagriminha até chegar no marrom, ó. Tá vendo? Até aqui. Calma que depois a gente mistura tudo isso aqui. Deixa eu aproveitar e já fazer isso do outro lado também. E finalizando, o único lugar que eu usaria o preto seria aqui nesse cantinho externo, ó, gente. Bem aqui, ó. Acaba o marrom até acabar a linha d'água, eu usaria o preto. Por quê? Eu não estou usando delineador, então minha maquiagem não vai ficar tão pesada. E o preto aqui no cantinho, ele abre mais o olhar, tá? Então pode usar preto aqui tudo embaixo? Pode. Só que vai ficar um pouco mais dramática e não vai dar o efeito que eu quero. Então eu gosto de usar o lápis mais aqui, ó, no cantinho externo, tá vendo?
O preto vai só ali. E aí sim, com um pincel pequenininho e dessa vez um marrom normal, sem ser um marrom quente, igual eu usei lá em cima, ó. Lá em cima eu usei esse daqui, agora eu vou pegar um marrom normal, esse aqui, ó. Na verdade, primeiro eu vou pegar o preto pra selar ali, ó, onde eu apliquei o lápis, tá? Antes dele secar e também pra facilitar o meu esfumado. Então, primeiro preto e agora sim o marrom por baixo e não na parte de baixo e não em cima do lápis aonde a gente aplicou, tá? Ó, aqui, ó. Pra gente dar acabamento, inclusive ali, ó, embaixo do preto também, tá? Ó, aqui assim, ó. Não em cima do preto, gente, eu não tô conseguindo ver porque eu tô olhando pra cima pra vocês poderem ver, mas embaixo do preto e não em cima, tá? Não se preocupa se vocês borrarem, na hora que a gente for fazer a pele a gente arruma. Mas é aqui, ó. Ó, aí depois que a gente esfuma, só fica aquele pinguinho branco aqui, ó, tá vendo, ó? E olha a diferença que dá. Estamos sem acabamento. Calma, a gente já conversou sobre isso. Vou colar aqui os cílios postiços, gente, que eu não vou colar aqui na aula, porque a aula já vai ser longa e a gente tem uma aula inteirinha só de cílios. Então eu vou colar aqui os cílios do jeito que eu ensinei pra vocês lá na aula e vou voltar pra gente terminar aqui de fazer a nossa maquiagem, tá? Prontinho, gente, colei aqui os cílios postiços da mesma forma que eu ensinei pra vocês, lembrando que a gente tem que respeitar a cliente, tá? Eu coloquei uns cílios maiorzinhos em mim aqui, fica lindo os cílios grandes, mas se a cliente quiser uns cílios menor, respeite a vontade da cliente, tá? Embora eu não vá usar delineador, uma coisa que a gente não pode esquecer é mas a gente tem que esconder aqui a colinha de cílios e tomar um cuidadinho aqui pra não pegar no olho. E aí, feito isso, gente, fica só a parte dos acabamentos que a gente faz no final. E então a gente pode ir pra pele. Uma coisa que a gente não pode esquecer. Lembra que eu dei aquelas limpadinhas várias vezes aqui embaixo, né? Que eu mostrei pra vocês. Logo, todo aquele creminho, aquelas coisas que eu tinha passado antes, já era junto com o paninho. Então, eu vou dar uma reforçada aqui, tá? No meu creminho da área dos olhos, tô usando aqui o Cicatricure. Cuidado pra não pegar na sombra ou no lápis que você já aplicou aqui anteriormente, tá? Ó, e tô aplicando aqui, ó, com cuidado, pra gente reidratar essa parte aqui de novo. E então a gente já pode ir pra pele. A pele já tá hidratadinha, bonitinha, mas a gente vai usar um primerzinho aqui, certo?